Tristan Bailey era uma menina de 13 anos e na data de 9 de maio de 2021, data do Dia das Mães, ela foi dada como desaparecida pelos seus pais. Ela tinha sido vista pela última vez por volta da meia-noite, porém, horas depois ela foi encontrada sem vida e de forma brutal. Mas quem teria feito isso com uma menina tão querida na comunidade? Tristan Bailey era descrita como uma menina doce, amorosa, entusiasmada e que defendia aqueles que não tinham amigos. Ela morava com sua família no condado de St. John's, na Flórida, nos Estados Unidos. Ela era uma líder de torcida em ascensão, descrita também como alegre e amigável e que sempre incentivava a equipe para frente. E era estudante da Patriot Oaks Academy, que tinha cerca de 1.500 alunos. Mas naquela data de 9 de maio de 2021, era Dia das Mães e a Tristan tinha combinado com seus irmãos de fazer o café da manhã para sua mãe. Então, durante a manhã, seu irmão vai até o seu quarto para acordá-la, mas ao chegar lá, a Tristan já não estava mais no quarto. Imediatamente, ele avisou os pais que a sua irmã não estava lá. E por volta das 10 horas da manhã, a mãe da Tristan liga para o gabinete do xerife local, informando o desaparecimento da sua filha. Imediatamente, as buscas foram iniciadas e a família decidiu postar nas redes sociais sobre o desaparecimento da Tristan, pedindo informações para quem tivesse a visto. O que acabou gerando uma grande comoção, então várias pessoas da comunidade começaram a se reunir para fazer uma busca por ela. E por volta das 2 horas da tarde foi feito um anúncio oficial pelo gabinete do xerife que eles estavam procurando pela Tristan e pediam a colaboração de todos. E em seguida, um alerta de criança desaparecida foi emitida no estado da Flórida. A polícia também começa a coletar informações sobre qual seria o paradeiro da Tristan e eles iniciam pela família dela. E a irmã da Tristan, de nome Sofia, informou que na noite anterior, um pouco depois da meia-noite, por volta das 00:15, ela recebeu uma videochamada de um menino que aparentemente parecia ser um amigo da Tristan. A irmã acabou vendo apenas de relance a videochamada e acredita que era um amigo de nome Trey, de 14 anos. E que a sua irmã atendeu aquela videochamada de forma tranquila, mas após isso ela não viu mais a Tristan, já que ela teria ido para outro cômodo da casa e acreditou que a irmã tinha ido para o quarto. Então foi coletado as redes de monitoramento ao redor da casa e foi isso aqui que eles conseguiram encontrar. A qualidade do vídeo não é boa, mas devido ao horário que foi informado pela irmã, eles acreditam que sejam a Tristan saindo de casa. Porém, a mãe dela informa que ela nunca tinha feito isso, ela nunca tinha fugido de casa, mas ela era uma menina que gostava de ajudar as pessoas. E esse seu amigo que teria feito aquela videochamada de nome Trey foi descrito pela família como tendo alguns problemas familiares, então eles acreditam que ela tenha saído de casa para ajudar. E que talvez a Tristan também tinha um certo interesse por ele. E após essas informações, a polícia vai até a casa do Trey, mas ele informa que não tinha visto a Tristan na noite anterior. E em paralelo a isso, também chegou uma informação para a polícia que a Tristan pudesse ter ido se encontrar por um homem de nome Carlo que vendia droga. Mas a família informou que ela não utilizava nenhum tipo de entorpecente. Esse homem de nome Carlo foi investigado e ele foi descartado como suspeito. E ainda sem saber o paradeiro da menina, a polícia começa a coletar imagens de segurança de comércios locais e também de outras casas. E a polícia volta novamente até a casa do amigo dela, de nome Trey, e pergunta se ele realmente não teria visto ela na noite anterior, pois ela ainda estava desaparecida. Só que agora ele confirma que na noite anterior, a Tristan realmente esteve em sua casa juntamente com um outro amigo dele, de nome Aiden Fusi, de 14 anos. Ele diz que não informou antes, pois ele estava de castigo e estava proibido de receber visitas em sua casa pelos seus pais. E agora a polícia vai até a casa do Aiden e pergunta se ele esteve com a Tristan na madrugada anterior. O menino confirma que sim, mas disse que levou ela de volta para casa por volta da 1:15 da manhã, a deixou em um certo ponto e depois voltou para sua casa a pé. E como Aiden tinha sido a última pessoa a ter visto ela, a polícia solicitou que ele e o outro amigo de nome Trey fossem com eles na viatura para fazer o caminho de volta que a menina pudesse ter feito. E com a autorização dos pais, os dois vão no banco de trás da viatura. E no caminho refeito junto com a polícia, o Aiden indicou onde ele teria deixado a Tristan durante a madrugada. Porém, até esse momento, ela ainda não tinha sido encontrada. Mas no banco traseiro da viatura, o Aiden e o Trey se divertem e não levam nada a sério. Inclusive, eles gravam um vídeo para a rede Snapchat perguntando se alguém tinha visto a Tristan ultimamente e pediu para que ela aparecesse. Algumas pessoas chegaram a ver esse vídeo, mas acreditaram que era apenas um comportamento bobo de dois adolescentes. Mas a polícia, como eles teriam
tinham sido as últimas pessoas a verem a menina, decidem e tinham o direito de mantê-los detidos para questões de investigação. Mas os dois decidem permanecer em silêncio e os pais deles foram avisados. Mas ainda durante as buscas nas câmeras de segurança, algo foi encontrado. Nesse primeiro vídeo, por volta da 1h45 da manhã, uma câmera registra o que parece ser um homem e uma mulher caminhando de forma tranquila pela rua. A imagem não é tão nítida, mas é possível ver que o homem está de tênis branco. E essa mesma câmera grava de volta o homem voltando correndo e sozinho, só que agora carregando os tênis nas mãos. E cerca de 16 horas depois do desaparecimento da Tristan Bailey, uma ligação foi recebida pelo 911. Um homem que estava ajudando nas buscas informa que ele tinha encontrado um corpo de uma jovem adolescente com as características da Tristan. O corpo foi encontrado próximo a um reservatório de água que tinha ali na comunidade, e o corpo dela estava com 114 facadas, sendo que 49 delas eram de defesa. No mesmo local também foi encontrada uma espécie de faca canivete que estava sem a ponta. E em pouco tempo o corpo dela foi identificado como sendo da Tristan Bailey através do celular que estava com ela. O celular que ela usava era exatamente igual ao da sua mãe. E depois, a ponta daquela faca canivete que foi encontrado próximo ao local foi encontrado dentro do crânio da Tristan. E agora as investigações recaem bem mais sobre os dois meninos devido à forma em que ela perdeu a vida. Eles procuraram por marcas de corte na mão dos dois rapazes, já que neste tipo de crime é comum que a faca acabe escorregando e cause alguns cortes na mão do autor. Porém, nas mãos dos dois não tinha nada. E os pais dos dois chegaram na delegacia. É nesse momento que as investigações começam a ficar um pouco estranhas. Os pais do Aidan sabem que a todo momento aquela conversa que eles teriam com seu filho seria gravada. Ele então é informado pelos pais que a menina tinha sido encontrada morta e eles pedem para que ele conte a verdade. Primeiro ele alega que a Tristan o teria beijado, e depois muda e diz que ela o teria agarrado, então ele a empurrou e ela acabou caindo no chão e batendo a cabeça. Mas a mãe do Aidan, de nome Crystal, começa a agir de uma forma estranha, como se ela quisesse estar corrigindo seu filho. Os pais perguntam a ele se na noite em questão ele estava de calça caque ou de calças jeans. O Aidan confirma que estava com as calças jeans, mas a mãe o corrige dizendo que não, que ele estava com a calça caque, e o alerta do sangue na calça de uma forma bem sutil. E após essas imagens, imediatamente buscas foram feitas na casa do Aidan Fusse, inclusive eles recolheram todas as imagens dos circuitos de segurança. E foi revelado que assim que o Aidan tinha saído com a polícia mais cedo naquele dia, a mãe dele vai até o quarto e encontra a calça jeans que ele teria usado na noite anterior. Ela vai até o banheiro e parece estar tentando limpar algum tipo de mancha. E depois ela volta e coloca a calça no cesto de roupa suja no banheiro. E além dessas imagens, foi encontrado também no quarto do Aidan mais algumas facas, os tênis brancos e desenhos horrorosos que indicavam algum tipo de morte ou algum tipo de tortura. E também foi encontrado uma bainha de uma faca que provavelmente seria a faca que foi encontrada próximo ao corpo da Tristan. E ainda nesse tempo de investigação, a namorada do Aidan informou a eles que ele sempre dizia sobre matar pessoas. E inclusive sempre fazia gestos de cortar a garganta da sua namorada. E dizia também para os seus amigos que iria arrastar para a floresta uma pessoa aleatória e tirar a sua vida, e que isso iria acontecer logo. E foi na data de 10 de maio de 2021 que o Aidan foi preso e acusado de homicídio em segundo grau. Mas logo em seguida isso foi alterado e ele foi julgado como adulto e acusado de homicídio doloso em primeiro grau com premeditação. E no seu julgamento o Aidan se declarou culpado e ele foi condenado à prisão perpétua. Porém, no estado da Flórida, como isso aconteceu enquanto ele ainda era menor de idade, a sua sentença vai ser revisada em 25 anos. Já a mãe de Aidan, a Crystal, se declarou culpada por alteração de provas e foi presa por cerca de 30 dias, mas em nenhum momento ela demonstrou arrependimento. Já o amigo da Tristan, de nome Trey, ele foi inocentado das acusações, ele realmente não tinha nada a ver com o crime. É informado que após todo o ocorrido, toda a comunidade se comoveu com o acontecimento, inclusive eles fizeram várias homenagens para Tristan Bailey. E em outubro de 2021, ela foi homenageada ao grupo do time de futebol ao qual ela participava como líder de torcida, e eles utilizaram a cor azul esverdeada, que era a cor preferida dela. E o pai da Tristan e sua mãe pedem para que a memória da sua filha não seja apagada, e que ela deveria ser lembrada pela menina divertida, amorosa e gentil, que sempre gostava de ajudar os outros e defendia aqueles que não tinham amigos. E esse foi o caso da Tristan Bailey, um caso que eu não encontrei tantas informações em português assim para trazer aqui para vocês, mas tem nessa série aqui da HBO Max, 4ª temporada, episódio 3. Aproveita e deixa nos comentários também algum outro caso que eu possa estar contando aqui no perfil.